A Jetro International é uma organização com sede na União Europeia que tem como principal missão formar e capacitar líderes de alta relevância a responderem aos desafios impostos por um novo mundo em mudança constante. Em resultado, a Jetro consolida um novo posicionamento ético e cultural e comportamental, capaz de aperfeiçoar e influenciar políticas públicas, sempre em prol do ser humano e através da ação diplomática humanitária e de políticas governamentais de formação de compliance. Esta live é gravada e nós fazemos essa menção porque nós a publicaremos no canal do YouTube da Jetro International, onde poderá ser acessada por qualquer pessoa ao redor do globo que tenha acesso à internet. Hoje, nós temos a grata satisfação de informar para os senhores, logo de início, que a Jetro International lançou uma nova plataforma para tratar do assunto compliance. O compliance é conhecido como uma ferramenta que ajusta o comportamento dentro das corporações para evitar fraudes, evitar corrupção. Mas a Jetro entende que a corrupção ela também está fora das corporações, está no comportamento do ser humano. Portanto, ela lançou essa plataforma para tratar da compliance com um foco, um olhar sobre a influência do ser humano no tratar humanitário como um poder ético e transformador da sociedade. Então, fica aqui o nosso convite para que você procure saber e procure conhecer a nossa plataforma Compliance, a influência como poder ético e transformador. Nós temos hoje a grata satisfação de receber a psicóloga Marciene Costa. Marciene Costa, como eu disse, é psicóloga, ela é formada pela Universidade Católica de Minas Gerais, ela é pós-graduada e especialista em terapia de casal e família, e também atua na área da saúde no Hospital Regional Municipal da cidade de Betim, em Minas Gerais. Marciene, é um prazer recebê-la aqui hoje. E o título que você traz, o título da sua conversa conosco, é um título muito instigante. Você pode abrir o seu microfone já, por favor? É muito instigante, porque você vem falar de como alimentar a alma. E a alma é algo que nos interessa muito, mas às vezes passa batido mesmo, né? Então, boa noite. Em nome da Jetro International, eu dou as boas-vindas a você e dou as boas-vindas a todos que se juntaram até nós para ouvir o que você tem a nos falar. A palavra está consigo, pode fazer uso dela por uns 40 minutos, depois nós faremos abertura para perguntas e respostas. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, né? Agradeço o espaço, agradeço ao saudoso doutor João Arlindo, muitas conversas, né? Troca de ideias, é sempre muito bom estar conversando com você. E também agradeço a Jetro pelo espaço cedido, eu acho que isso é muito importante, a gente ter um espaço para trocar informações, seja ela de qual for, né? E realmente, quando fui convidada em fazer a palestra, pensei em que mensagem passar, né? Levando em consideração tudo que a gente está vivendo e no papel que a Jetro tem, né, na sociedade, no mundo, pensei, o que passar de bom, o que passar de positivo? E como alimentar... Me permite, só que eu omiti uma informação importante. Sim. A Marciene também é capelã internacional e diplomata civil pela Jetro International. Desculpa não ter mencionado. Também, faço parte da família. Tá certo. E com alegria, né, vem trazer um tema que, como você mesmo disse, passa despercebido, que é a gente alimentar a alma, a gente cuidar do nosso emocional, cuidar do nosso psicológico. A gente aprende na faculdade que a gente é um ser biopsicossocial. Adorei essa palavra quando eu entrei na faculdade. Porque a gente é completo, né? Bio, porque a gente tem um físico, o qual a gente tem que cuidar, que a gente tem que alimentar, né?
e tem que suprir todas as suas necessidades fisiológicas. Psico, porque temos um psicológico, o tratar das emoções, da nossa personalidade, do nosso comportamento, o qual a gente tem que buscar trazer para o mundo uma contribuição cada dia melhor, né? Porque a gente vê tantas coisas ruins acontecendo e, na medida do possível, a gente tenta trazer sempre o lado positivo, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. E o social. Por que falar do social? Nós não somos seres sozinhos no mundo, né? A gente é uma família que tem as suas comunidades, né? A gente primeiro participa da comunidade familiar. No entanto, me apaixonei pela terapia de casal e família, porque eu acho que tudo começa nessa instituição, os nossos valores, os nossos hábitos, os nossos costumes, né? E ela que nos molda, ela que nos dá força para poder seguir a vida com os nossos traquejos, né? Tendendo a fazer o melhor que a gente pode no mundo, né? E, como o João disse, sou formada pela PUC Minas, trabalho também no Hospital Regional de Betim, e convido vocês, que com certeza não me conhecem no Instagram, me procurar lá depois, procura como psicóloga.marciene.costa, que vocês vão encontrar. Se quiser continuar o bate-papo por lá, vou ter o maior prazer de continuar. Mas voltando ao nosso tema, né? Como que a gente alimenta a alma? Imagine, passaram assim a semana inteira pensando no que essa doida dessa psicóloga vai falar, né? Lembrei de a gente alimentar o corpo. Quando a gente pensa em alimento, a gente pensa assim, nossa, vou fazer aquele prato maravilhoso e vou degustar o prato. O que isso nos traz? Sensação de prazer. E o que a gente faz para trazer prazer para a alma? Que é o que a gente vai tratar logo. Então, por isso que eu fiz esse título provocativo, né? A gente pensa na sensação gostosa daquela bomba de chocolate, pensa da torta de frango, mas a gente nunca pensa naquilo que nos traz prazer. O que é corriqueiro e no dia a dia a gente faz que nos traz felicidade. Até arrisco trazer que a maior angústia hoje na quarentena é o que estamos fazendo aqui nesse momento, né? Tínhamos uma rotina tão turbulenta, tudo muito desenhadinho, mas que no final das contas, se a gente parar para analisar, era uma rotina que a gente construiu no social, mas com muitas coisas impostas pelos outros, né? Então, para a gente se manter vivo, a gente come comida. Para a gente alimentar a alma, a gente vai trazer boas emoções, tá? E como que a gente pensa em boas emoções? A gente cria hábitos saudáveis, né? E aí, hoje nós vamos conversar sobre a psicologia positiva. Ela nos traz isso. Ela nos traz um olhar diferente para o nosso dia a dia, no qual a gente absorve de tudo que a gente faz e dá ênfase àquilo que é positivo, aquilo que pode ter acontecido alguma coisa de ruim, a gente pode ter ficado triste, sim, a gente é humano, né? Mas trazer daquilo tudo que aconteceu, a gente sempre dá ênfase ao positivo, porque a gente sempre busca afeto. E o afeto, ele pode ser para o bom ou para o ruim, mas a gente nunca quer o ruim. A gente sempre quer aquilo que nos afeta positivamente. E é nisso que a gente pauta toda a nossa vida. Aí eu fui procurar, achei um versículo em Salmos 34, que fala que quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Para a gente ver que na Bíblia a gente já encontra, né, a busca da felicidade. E continua assim: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade.
Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar a terra a memória deles. E analisando um pouquinho, né, esse versículo do Salmo 34, a gente percebe que, assim, ao longo dos anos, a prática do positivismo, que hoje a gente conhece como psicologia positiva, né? Alguns vão falar que é autoajuda, mas não, psicologia positiva ela é cientificamente comprovada. A gente vê que a busca pela satisfação, a busca pelo... Estão me vendo ainda? A busca pela satisfação e pelo bem-estar, ela é de longa data. E aí eu encontrei um autor chamado Martin Seligman, que é um psicólogo americano. Ele tem vários livros, dentre eles tem o livro Florescer, que uma nova compreensão sobre a natureza da felicidade e do bem-estar, que ele traz, né, essa questão da busca do bem-estar. E diz que cerca de 70% das pessoas não experimentam desordens mentais. Por outro lado, sabe-se que a ausência de doença não constitui por si só felicidade ou bem-estar. O que isso quer dizer? Que a gente pode não ter nenhuma doença biológica, pode não ter nenhuma desordem mental, mas sim não ser feliz. E a busca da felicidade sempre nos completa, né? A psicologia, na minha opinião, ela não pode ser a busca somente por sanar a doença, né? Por retirar, trabalhar a doença e devolver a saúde. Ela tem que abranger muito mais. Ela tem que abranger o trabalho, ela tem que abranger a educação, ela tem que ter um momento de introspecção, né? Trabalhar o amor, o crescimento pessoal. E é nisso que a psicologia positiva trabalha. E aí eu trago que alimentar a alma positivamente não consiste em quebrar ciclos viciosos que trarão insatisfação. E, consequentemente, praticar algumas atividades trarão benefícios para a qualidade de vida, que aí proporciona o bem-estar e felicidade. Só que contratempo, né? Sempre tem o lado bom e o lado ruim da questão. Existe uma questão chamada de positivismo tóxico, que é o que eu gostaria de deixar muito claro. Tem um escritor que fez um livro chamado A Arte Sutil de Ligar o Foda-se. Ele escreveu que evitar o sofrimento também é uma forma de sofrimento, né? Que a gente precisa evitar essa positividade tóxica, que é um positivismo extremo de impor a nós mesmos e aos outros essa falsa positividade, generalizar um estado feliz, aquela família de margarina, né? E tá todo mundo rindo, a gente vê a propaganda lá, aquela família linda, maravilhosa. Só que aí nos trocadilhos, o que a gente percebe? Tem os seus problemas, tem os seus desajustes, que eles podem ser trabalhados, né? E nisso, eu gostaria de pontuar que a gente não pode trazer essas emoções negativas para a vida da gente, né? Porque sentir as emoções negativas é positivo. Nos faz aprender, nos faz lidar com nossas dificuldades e nos torna proativos, né? Nos purifica para descobrir o verdadeiro sentido da nossa vida. E eu não falo, né, aleatório. Isso a gente pode ser amparado na ciência da psicologia positiva. Apesar de ser recente, né, ela foi criada por Martin no final da década de 90, ela tem ganhado um amplo espaço
não no Brasil, né? Ela tem, como ele é americano, a gente percebe isso mais fora do Brasil. Mas já existem muitos artigos que a gente pode, né, estudar e se amparar nisso. E achei muito interessante trazer. Por quê? Porque a gente, no dia a dia, a gente percebe que as pessoas, elas têm uma vida consideravelmente organizada aos nossos olhos. Ela tem casa, ela tem um emprego bom, ela tem um carro, ela tem aquele conforto, né, mínimo, não vou falar dos milionários, um conforto mínimo para poder sobreviver, né? E são pessoas extremamente infelizes. São pessoas que questionam a todo momento, né? São pessoas que procuram entender por que que a vida é tão infeliz, sendo que eles têm água potável para beber, enquanto muitas pessoas não têm. Eles têm um chuveiro quente, uma blusa para vestir no frio. E a gente sabe que isso não é a realidade de todo mundo, né? Mas se sentem extremamente infelizes. E aí, a psicologia positiva, ela vem para poder nos ajudar muito nesse ponto, porque ela não está focada naquele que tem distúrbio ou desordem mental ou uma doença física. Ela está focada nessas pessoas que não conseguem entender o lado positivo da vida. Ela não consegue focar naquilo que realmente é substancial. Ela não consegue enxergar a felicidade genuína, né? Talvez posso arriscar dizer de atingir o nirvana, né? De satisfação e bem-estar. Por isso que eu vim dividir com vocês, né? Um pouquinho dessa teoria. E eu considerei pertinente também pelo momento que a gente está, né? Um momento de isolamento, a gente sente muita insegurança, a gente está vivenciando diversas emoções desagradáveis, tem o desconforto, né, do confinamento, ressignificar as nossas rotinas, ressignificar os nossos pensamentos, perceber o que realmente importa a gente manter e o que a gente tem que abrir mão. Muitas vezes a gente abre mão daquilo que nos faz feliz, que nos dá um prazer, né? E nós vamos conseguir aqui sair dessa palestra pensando como que a gente pode ressignificar, como que a gente vai trabalhar a nossa mente para poder a cada dia construir um dia mais positivo e uma visão de mundo mais feliz, né? Bom, e eu acho que é muito legal quando a gente para e a pessoa pergunta assim, cara, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Que é aquele caso, né, da pessoa que não sabe muito bem o que está fazendo, mudaram-se tudo, as rotinas. O que que eu vou fazer da minha vida? Pô, eu tenho tudo, mas está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. E a única pergunta que eu faço é, você lembra quando você tinha 20 anos? Porque na minha época, 20 anos era um divisor de águas, né? Eu saía da adolescência e ia para a vida adulta. Hoje não é tanto isso, porque tem aqueles que prolongam, né? Mas era um divisor de águas. Era quando você estava começando a trabalhar, tinha muitas expectativas, você se imaginava o pink e o cérebro, você ia dominar o mundo, as coisas iam se fazer muito fáceis para você e tal. E aí, muitas pessoas arriscam fazer uns discursos e tal, mas a gente percebe que lá no fundo fica aquela vozinha cri, cri, cri. Ela para e pensa, o que que eu fiz? O que que eu pensei? Não sei. Acho que eu não projetei nada, acho que eu não pensei nada, eu simplesmente vivi. Errado? Não, de forma alguma. Mas isso não nos dá parâmetro para poder fazer uma reflexão daquilo que a gente conquistou, né? Isso talvez ajudaria, assim, ao longo de 5 anos, a gente pensar naquilo que a gente almejava antes
e aquilo que a gente tem para a nossa vida hoje, né? E é nessa vertente que eu trago que depois que a gente faz essa pergunta, a gente entra meio que na crise da idade, né? A gente não sabe muito bem a que veio, a gente trabalhou e não percebeu os nossos anseios, os nossos desejos, a nossa satisfação, o que nos dava prazer, porque isso é muito subjetivo, né? E a gente vive embebido desse momento. A gente estava falando um pouco sobre a questão da conectividade, a questão do imediatismo, né? E a gente tem muito prazer palpável. A gente quer uma blusa, a gente vai lá e compra. A gente quer um sonho da padaria, a gente vai lá e compra. A gente quer ir numa festa, a gente vai lá e compra. E aí, qual seria mesmo o sentido dessa felicidade, desse prazer? Aí eu fui buscar. Achei 2 conceitos da filosofia grega, que diz da hedonia. Tem um cara chamado Aristippus, eu até copiei ele, porque senão não ia me lembrar. Aristippus traz essa felicidade, que é maximizar o prazer e minimizar o desprazer. Que é tudo isso que eu disse. Você quer uma blusa, tá chateado? Vai lá e compra. Tá, você teve um momento de prazer. Você quer fazer um churrasco? Você vai lá e faz um churrasco. Você quer estar com alguma pessoa que você gosta? Você vai lá e tem. Mas são momentos de prazer passível de ser comprado. Ele é efêmero, ele não se constitui, né? A casa dos sonhos, aquele marido excepcional, um corpo perfeito, tudo aquilo que a gente constrói na cabeça da gente, a gente busca e aí a gente percebe que não é bem assim, né? As coisas são diferentes. E aí, gostei muito quando eu descobri que existe um outro conceito trazido por Aristóteles, que ele diz que a felicidade verdadeira é encontrada quando fazemos aquilo que vale a pena ser feito, né? Que chama eudaimonia. É uma felicidade pautada num propósito maior. Os 2 conceitos, percebo que eles se completam, mas esse segundo, ele tem uma importância para a vida da gente, para a construção de uma felicidade genuína, que eu quis trazer esse conceito hoje. Por quê? Quando a gente faz algo para o meio em que a gente vive, para a sociedade onde a gente está, é um prazer que a gente às vezes não consegue nem verbalizá-lo. É um prazer acima daquilo que é momentâneo, que é aquilo que passa. Porque você fez alguma coisa, passou, você tem a vontade de novo. Quando você cria um ciclo virtuoso de se doar, de trazer, né, o bem, o positivo para o próximo, a gente percebe que isso cria um círculo virtuoso no qual esse bem vai e ele volta, né? Lembrei-me de um dito popular, que a mãe sempre usa, que é fazer o bem sem olhar a quem, né? Porque verdadeiramente o bem, ele não será feito a quem recebe, ele será feito, para quem faz, né? A gente traz muito os exemplos da igreja, né? Da Getro, que tem ações humanitárias que eu nunca fui em nenhuma ação, mas imagino que seja muito gratificante a gente perceber a alegria no outro, a gente se completa na alegria do outro, né? Porque quando você percebe no olhar do outro uma satisfação, um prazer em estar ali do seu lado, ela te invade, ela te completa, cria uma onda de positividade, né?
E aí eu trouxe Eclesiastes 3:12, que fala também que descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Então, já trazendo um amparo legal da Bíblia, que nós, enquanto vivemos praticando o bem, isso reverbera o bem para nós também. E fazer o bem para o coletivo é sempre bom, né? Então, na real, trazer a psicologia positiva para essa noite é tentar trazer um olhar de que a nossa vida ela é constituída de muitos momentos e ela é constituída de momentos que sempre há o lado bom de se ver. O prazer que a gente busca, que a gente almeja, ele é um prazer que não pode ser efêmero, ele tem que ser consistente. A gente tem que ter consciência de que esse prazer ele é independente de ter, ou de ser, ou de estar em algum lugar. A gente tem que ter um prazer de construir um ser melhor para si e para o mundo. Martin Seligman, ele pauta sua abordagem numa visão embasada nos pilares que sustentam essa vertente. Ele fala que a gente precisa investigar o bem através o bem-estar, avaliando 5 fatores, que é o caminho que ele nos mostra para a gente traçar e conseguir reconstruir os nossos hábitos, as nossas rotinas, para que a gente construa um estilo de vida, né, mais positivo, um estilo de vida melhor para nós e para o próximo. E esse modelo chamado PERMA, ele fala de 5 fatores que nos ajudam a avaliar. Um é a emoção positiva, né? As emoções positivas, ela provoca no nosso corpo de modo que ela produz hormônios como a dopamina, a serotonina, a endorfina. E esses hormônios são responsáveis por melhorar o foco, melhorar a disposição, a motivação e a própria sensação de bem-estar, né? O Seligman, ele também, né, ele é neuropsicologia. Ele é formado em neuropsicologia, professor, né, PhD, professor da universidade nos Estados Unidos. E ele traz a neuropsicologia para dentro da psicologia positiva, nos mostrando que esses hormônios, eles atuam no organismo, liberando sensação de bem-estar e nos deixa mais proativo para poder sermos, né, mais felizes. Porque a sensação que o hormônio dá no nosso corpo é de prazer contínuo, né? É um prazer que a gente assimila e assemelha a quando a gente ingere um alimento gostoso mesmo. Acho que é por isso que eu fiz esse título tão instigante. E quando você pensa e se comporta de maneira positiva e otimista, de forma indireta, você se dispõe a ser mais produtivo, ser mais criativo e social. A emoção positiva diz respeito às partes essenciais do bem-estar. É quando as pessoas conseguem olhar para o passado com alegria, para o futuro com esperança e aproveitar muito o presente. Ele traz também que é importante o engajamento, né? Além de você sentir as emoções, o engajamento diante daquilo que você se propõe a fazer é fundamental, né? O Mihaly
psicólogo húngaro, que é parceiro do Martin, ele é fundador do Centro de Pesquisa de Qualidade de Vida, né, um instituto sem fins lucrativos, e que estuda também a psicologia positiva, e ele associa a ideia do engajamento ao estado de atenção plena, em que a pessoa está totalmente focada na atividade que está desempenhando. O que isso quer dizer? Quando você se propõe a fazer algo, você cai de cabeça, é o famoso cair de cabeça, né? Você se coloca no trabalho de forma tão completa que você se mantém focado, você se mantém reto ali, né? E o contrário também permite entender que o engajamento está relacionado ao bem-estar. Porque quando você precisa fazer algo que não gosta, inúmeras vezes aparece ao longo do processo inúmeras distrações, né? Porque às vezes você nem gosta muito do serviço, você está insatisfeito, incomodado com alguma coisa, você tem dificuldade em focar. Mas quando aquele trabalho te dá prazer, você, além de se sentir mais feliz fazendo o que gosta, você fica mais focado, você fica mais motivado, você tem mais resultado, né? E o Mihaly, ele traz o estado de flow, é um estado de fluidez. Ele traz que a gente, quando gosta e está com prazer realizando alguma tarefa, aquilo flui, né? E a gente percebe que realmente, né? Isso já é de nós. A gente imagina que todos nós temos experiências do fluir quando a gente gosta de alguma coisa. Não falo de coisas tão complicadas como um trabalho bem executado e tal, mas até em fazer um bolo em casa, né? Às vezes a gente gosta de fazer uma coisa corriqueira e não faz. Por que não fazer aquele bolo que a família gosta? Fazer um artesanato? Fazer algo que te dá prazer, mesmo que seja corriqueiro. O estado de flow é quando o ser humano se encontra no estado completo do aqui e agora. Você está ali para aquele trabalho, você está ali para aquela tarefa, né? Mantendo foco, concentração e produtividade. Por isso que é tão importante a fluidez e o prazer no fazer, né? Trabalhar naquilo que se gosta. Porque ela vai fluir e você vai ser mais produtivo. E a produtividade nos traz realizações, né? E a gente sabe que o ser humano, ele só funciona, vamos dizer assim, com 2 patamares. Quando ele é punido e quando ele é valorizado. E quando a gente realiza um trabalho com prazer, a gente é valorizado. Isso faz com que a gente repita e seja melhor a cada dia, né? O terceiro ponto que o Seligman traz é o propósito, o relacionamento, desculpa, relacionamento. Ele diz que estabelecer relacionamentos é da natureza humana, né? Eu trouxe no início da palestra que a gente é um ser biopsicossocial. E ele traz isso novamente e é comprovado que o bem-estar aumenta ao passo que construímos relacionamentos saudáveis. Saudáveis com a família, saudáveis com os amigos, os vizinhos, o colega, né, de trabalho. E isso reforça o que eu trouxe, né, dizendo da nossa importância na comunidade que a gente participa, né? Porque isso precisa ter um propósito, que é o quarto item que Seligman traz, que se refere, o propósito é o significado, que se refere o que dá sentido à vida das pessoas, o que dá sentido às nossas vidas, né? Isso pode ser através da caridade, como eu já citei, pode ser uma contribuição política, pode ser uma prática religiosa, um apoio de causa social. Você pode apenas dar um abraço no seu vizinho quando puder, né? Quando acabar a pandemia, mais um telefonema, uma mensagem de WhatsApp, né? Elogiar o próximo. Isso traz, né, um bem-estar não só para aquele que recebe, mas mais para quem doa,
né? Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele acredita que o propósito é a motivação maior e deve estar por trás daquilo que fazemos, buscamos e desejamos, né? O propósito é o que nos move, é o que dá sentido à existência do ser humano na vida. E aí a gente começa a construir, né, a nossa consciência do que a gente é, do que a gente faz, né, do que aqui a gente veio no mundo. E a última, ele traz as realizações. As realizações é o aspecto que corresponde ao sentimento de vitória em algum momento da vida, né? É olhar para as experiências do passado e se sentir realizada pelo que fez. Aí lembro da nossa historinha, né? Quando você tiver 20 anos, o que você pensou para a sua vida hoje? A realização, ela é muito importante. A gente perceber que o que a gente almejou, aquilo que a gente traçou, o que a gente se propôs a fazer, a gente conseguiu. E eu acredito que em muitos momentos a gente consegue até mais do que a gente se propôs naquela época, porque a gente não tinha tanto conhecimento de causa quanto tem agora, a gente não tinha vivido a experiência, né? E aí é muito legal a gente parar e perceber que foi positivo, a gente conseguiu fazer, né? O ser humano sente a necessidade de olhar para a sua história e sentir orgulho de quem é e do que fez, para assim se sentir realizado e feliz. É algo que constitui a gente, né? Então, hoje, a gente tem que entender que tudo depende de como as coisas, de como a gente vê as coisas, e não de como elas são. A gente tem que fazer um trabalho de perceber as coisas positivamente e não de como ela se apresenta. A gente tem que desenvolver um olhar para o belo, a gente tem que desenvolver um olhar para o que é positivo. E aí, eu trouxe algumas dicas para deixar, que o nosso tempo já está, né, se findando. Trouxe algumas dicas que eu gostaria muito que vocês levassem, né? Vocês inserissem na vida de vocês. Primeiro é focar no, né? Uma das coisas que eu falei desde o início é focar no positivo. Por quê? A gente focar no positivo, ela vai nos dar longevidade, ela vai nos dar jovialidade. Porque quando a gente foca no positivo, a gente consegue se cuidar melhor. Cuidar tanto do biológico, do psicológico e do nosso social, né? A primeira dica que eu trago é praticar meditação, né? É um exercício simples, muitas pessoas sabem fazer meditação. Eu confesso que não faço meditação como é, né? Na íntegra, mas sei que é um exercício tal, que você faz, trabalha a respiração, se acalma, está num lugar confortável, né? Algumas pessoas imaginam um lugar bacana, um lugar lindo, e ali ela se acalma, se aquieta, às vezes fica bem tranquila, outras vezes conseguem até dormir um pouquinho. Só que eu percebo que a gente meditar não é somente fazer esse exercício de respiração ou de estar num lugar lindo, maravilhoso. Podemos meditar, não no sentido da palavra, meditar naquilo que a gente gosta. Eu gosto de um rock, tá? Eu vou colocar aquele rock e vou viver aquele momento. Eu vou me acalmar naquilo que é prazer para mim, né? Gosto de uma música clássica, eu vou acalmar ali naquele momento na música clássica. Eu vou focar, eu vou limpar os meus pensamentos, principalmente de pensamentos negativos. Vou trazer calmaria para o meu corpo e para a minha mente, né? Então,
Tem pessoas que conseguem fazer, tem pessoas que não. Então, pega e coloca uma música que você gosta e se perceba. Você vai perceber que o seu batimento cardíaco fica tranquilo, mas ele bombeia bastante sangue, porque aí vai irrigar todo o seu organismo e aquilo vai trazendo uma sensação de bem-estar, né? Porque a musicoterapia, ela nos acalma, ela nos ajuda, as pessoas ansiosas, em transtorno do pânico, às vezes eu costumo dizer para a crise está vindo, você para, você respira. Se tem ali naquele momento uma música que você pode colocar que te acalme, coloque baixinho, não precisa ser alto, coloque baixinho e vá percebendo e vá eliminando, né, os pensamentos ruins, vai limpando sua mente, vai trazendo a calmaria, a claridade para sua mente. E é isso que eu trago como praticar meditação. Você foca no positivo, limpa sua mente, traz, né, bons pensamentos, e assim você vai ver que o bem-estar, a felicidade, ela vai vindo, né? Você vai se acalmando. A segunda dica é construir um diário de gratidão, né? Como que é isso? Você vai pegar um caderno mesmo, um caderno físico, e ali você vai todo final de dia. A gente pode começar hoje, né? Todo final de dia você vai fazer um feedback do seu dia. O que hoje eu fiz que me proporcionou bem-estar? Foi comer uma comidinha gostosa? Foi escutar uma música que eu gosto? Foi ligar para uma colega minha, né? Foi fazer minhas unhas? Foi ficar deitado olhando para o teto sem nada fazer? Você vai anotar. Pelo menos 5 coisas que você fez no dia que te deu prazer. E aí você vai anotando. Cada dia você vai vendo e vai anotando. Você vai perceber que ao longo do dia a gente faz coisinhas corriqueiras que a gente nem dá muita atenção, mas que isso nos dá prazer. A gente foca muito no que é grande, no que é expressivo, mas às vezes o simples fato de acordar de manhã te dá um prazer enorme. E a gente não agradece, a gente não pratica a gratidão, né? Agradecer pelo que a gente tem, agradecer pelo que a gente construiu, isso é muito gratificante, né? A gente tem sempre que focar no positivo. E com o passar do tempo também, você vai ver que vai se tornar um hábito. Você vai conseguir, literalmente, totalizar o seu pensamento no positivo. Às vezes a gente fica meio cabisbaixo, às vezes até, né, fala umas coisas que a gente não deveria. Mas até o nosso organismo liberar as toxinas que esse momento ruim traz para a gente, é assim, uma média eu estava estudando, acho que é mais de um dia para liberar as toxinas todas. Mas quando você traz o bem, você consegue transformar esse pensamento em positivo, isso se torna mais rápido, né? Porque os hormônios, a endorfina e tal, a ocitocina, ela vai nos ajudar a eliminar com mais rapidez. É uma questão biológica mesmo, né? Como terceiro item, terceira dica, eu trago para a gente aprender a apreciar o belo. A gente trazer para perto da gente aquilo que é bonito. Eu falo que eu como com os olhos, né? Eu gosto de um prato bem feito, eu gosto de um layout bonito. E isso é expressivo. A gente come com mais prazer, né? A gente come com os olhos, a gente come com o nariz, a gente come, né, com o paladar. E assim, é tudo que nos rodeia. A gente estar num lugar bonito, a gente estar num lugar que a gente se sente bem, que nos dá calma, é muito prazeroso. Então, foque no
no belo e foque no que funciona. O que na sua vida você fez e te deu insatisfação, você retira. Deixa só o que foi funcional, o que te motivou a prosseguir, o que te deixou proativo, o que te impulsionou, né? O que não impulsionou, você deixa no cantinho. A quarta dica é permissão para sermos humanos. Como a gente já trouxe, a gente tem nossas dificuldades, tem nossos dias baixos, né? Só que a gente precisa colocar um limite, né? A gente precisa sentir essa emoção negativa, a gente precisa sentir esse momento, essa angústia, esse desespero, mas trabalhar sempre para ele se tornar algo positivo na nossa vida. A gente entender que a gente é humano, a gente entender que a emoção, ela vem e que a gente vai superar ela, né? Não, a gente não precisa ser bom o tempo todo. A gente precisa aceitar o que a gente é. A gente é ser humano. A gente tem várias, né? Várias ondinhas. A gente um dia está mais em cima, outro embaixo. Mas se a gente praticar o pensamento positivo, a gente vai produzir dias melhores e dias mais felizes. Completando, né? A gente ser humano, quem erra aprende, né? A gente aprende desde pequeno, que a gente aprende com as nossas experiências, né? O que é uma experiência de insatisfação nos impulsiona a melhorar e superar as dificuldades, né? O que deixa a gente feliz, a gente vai repetir, a gente vai trazer de novo para nós, né? Só que a experiência de insatisfação, ela, além de impulsionar a melhorar e superar as dificuldades, ela desenvolve a humildade, ela desenvolve a gratidão, ela nos torna mais humanos, ela nos ajuda a trabalhar melhor nossas emoções e buscar o equilíbrio, né? Para poder a gente não ter essa emoção de novo. Então, a gente desenvolve, se torna mais, vamos dizer, sábio no conhecimento de si próprio. Uma coisa muito importante no momento em que a gente está e que a psicologia positiva nos traz: ter rotina. O ser humano precisa ter rotina. O ser humano, ele é um ser que... Então, se você quer ser bem-sucedido nas suas atividades, no seu prazer, no seu bem-estar, crie metas a cumprir. Faça um cronograma do seu dia, faça um cronograma da sua vida, e aí você vá seguindo esse cronograma. Você vai ver que a cada momento que você vai cumprindo as tarefas, você vai tendo um prazer em continuar, um prazer em dar continuidade nisso, né? Dever cumprido nos traz satisfação. Quando temos, a gente acha enfadonho, às vezes, quando a gente, né, tem a rotina que muitas vezes é imposta pelos outros, pelo trabalho, que a gente pode trazer, né, antes da pandemia, a gente ficava assim, nossa, doida para ter uma folga, doida para poder fazer outras coisas. E hoje a gente percebe, né, que a gente precisa criar essa rotina, de trabalho, de home office. A gente percebe que ela é o pilar da engrenagem da nossa vida. Ela estipular metas, executar, é a satisfação que a gente tem de dever cumprido, né? Aumentar a autoestima, desenvolve a segurança, né, que a gente tem na gente, deixa a gente mais pronto para poder superar as dificuldades do dia a dia, porque a gente se sente muito capaz. Uma coisa que todo mundo fala também, bem como dica, né, que é praticar exercício aeróbico, comer bem e dormir bem. A gente não consegue ter, né, uma qualidade de vida, um bem-estar, uma felicidade genuína, se a gente não está com o nosso corpo em ordem, né? Cuidar do corpo, ele vem também
como um pilar, né? Que a gente tem que seguir. É quase que religioso. Não precisa de muita coisa. Você fazer um exercício aeróbico, 30 minutos por 3 vezes na semana, já vai te ajudar a aumentar o batimento cardíaco. Isso vai prevenir acidente vascular cerebral, vai prevenir infarto, vai melhorar, né? Quem tem problema com depressão melhora, porque os hormônios que são liberados quando você pratica exercício aeróbico, ele comprovadamente, ele diminui a depressão, né? Fazendo exercício aeróbico, você melhora o sono. E no sono a gente tem o cortisol, que é muito importante, né, para o nosso humor. Se a gente não dorme bem, a gente fica extremamente estressado, a gente não consegue, né, desfrutar daquilo de melhor que a vida tem para nos dar. Então, isso fica como um lembrete. Pratique exercício, tenha um hábito de vida saudável, tenha um cronograma de alimentação bem estruturado, tenha os seus horários para comer, coma aquilo que te faça bem e tenha prazer em comer, né? Tenha prazer em comer, porque comer também é bom. A dica 8 é trabalhar dentro do nosso significado de vida. Isso é algo assim muito peculiar, porque nós somos únicos, né? A gente se une às pessoas que têm os mesmos interesses, mas nós somos únicos, nós somos singular. E a gente precisa desenvolver, dentro da psicologia positiva, traz isso, a gente precisa desenvolver aquilo que a gente faz de bom, daquilo que a gente tem aptidão para fazer, aquilo que a gente faz bem feito. E quando a gente faz algo que a gente gosta, nos traz bem-estar, nos traz felicidade, né? A gente percebe que é uma cadeia. Então, parar e perceber o que meu filho, né? Vamos pensar nos filhos, o que meu filho gostaria de ser quando crescer. Na maioria das vezes o pai fala, não, meu filho vai ser médico como eu. Não, a gente tem que parar e perceber o que meu filho faz de melhor. O que meu filho, qual é a inclinação, qual é a habilidade, o que deixa ele feliz. Qual, né, dentro da liberdade que a gente pode dar, o que vai trazer bem-estar para ele. O que vai dar uma satisfação futura para ele, né? E quando a gente faz algo, né, dentro daquilo que a gente tem paixão por fazer, a gente se conecta com o mundo, né? A gente supera os obstáculos com mais facilidade. A 9ª dica é o buscar o sentido do trabalho. Às vezes, quando a gente traz, né, esse tema, as pessoas pensam assim, nossa, mas buscar sentido no trabalho? Sim. O ócio prolongado, ele desmotiva a gente totalmente. Muita gente, né, no contexto que a gente está, vivenciou isso. De ter que ficar em casa, às vezes tem que fazer um home office, aí vai protelando, vai procrastinando, vai deixando o trabalho um pouco para depois. E aí esse ócio tem prolongado. Estamos há 1 ano aí, né, com pandemia. E produzir dentro daquilo que você sabe, daquilo que você gosta, te traz felicidade. O ócio prolongado, ele não te traz satisfação, você não produz, você não vê resultado. O resultado do seu trabalho é aquilo que é o seu produto para o mundo, é aquilo que você está ofertando também para o mundo, de certa forma, né? A gente lembra muito trabalho humanitário e tal, mas a gente tem outras questões que a gente pode doar, que é o nosso trabalho bem feito, o nosso trabalho bem produzido, né? Aquilo que a gente se propôs a fazer. O ócio é gostoso, mas ele tem que ter um limite, né? E, por fim, tem a dica 10, que é praticar o bem, que a gente já tem falado aqui todo o tempo, né? Fazer algo de bom para o outro, né? Falar elogios, presentear com um bolinho, nada demais. Fazer filantropia, às vezes levar né, alguém para passear quando a gente puder,
mandar vídeos. Às vezes tem uns vídeos no TikTok que a gente nem dá muita atenção, mas tem uns que tem umas mensagens bonitinhas e a pessoa precisa escutar isso naquele momento. A gente usar dos artifícios que a gente tem hoje para poder levar pensamento positivo para a gente e para o próximo que está do nosso lado, para as pessoas queridas. Até para as não queridas. As não queridas também a gente coloca na lista, para poder a gente fazer uma nuvem, né? Um movimento, um círculo virtuoso de boas vibrações, de positividade. Então, se as emoções negativas, porventura, chegar nesse entremeio, sinta. Você aceita, elas fazem parte de você. Você é humano e para compreender o sentido de bem-estar, devemos aprender com os sabores. Mas lembre-se sempre, troque-os pelos pensamentos positivos. Foque no positivo. Desintoxique a sua alma. Foque no que funciona na sua vida. Deixe aquilo que não funciona para lá. Não fica rodeando, não fica igual um cachorrinho atrás do rabo, procurando aquilo que não deu certo. Vá para o caminho onde dá certo. É pequeno, é devagar, não teve aquele êxito todo, mas vá por aquele caminho. Você vai perceber que, criando o hábito do positivo, as coisas elas vão abrindo os caminhos, você vai se tornando uma pessoa mais feliz, você vai tendo um bem-estar, uma consciência de si, uma consciência do seu estar no mundo. A gente vai conseguir trazer para o nosso próximo, para as pessoas que estão em volta da gente, mais amor, né? A gente vai produzir bem-estar para nós e para o próximo. Vai cantando, né? Foque no positivo como mantra para as pessoas que você gosta, né? Desenvolva isso como estilo de vida. Desfrute do que é simples, mas sempre promova o bem-estar, sempre foque no positivo, tá? E lembre-se sempre que cada ser humano é único e particular, né? Mas nós somos social. A gente precisa do outro também para viver, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito grata por estar aqui, né? Agradeço a atenção de cada um de vocês, muitos eu não conheço. Fiquei um pouquinho nervosa, né? Por estar na família, mas é muito gratificante conseguir trazer um pouquinho daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente traz para o mundo, para amplamente divulgado, né? Pessoas de outros países, pela conectividade, e eu acho que esse é um exercício muito válido, muito positivo. Acho que a Jetro tem que continuar, e agradeço a todos vocês, né, pela oportunidade. Te passo a palavra, Dr. João Arlindo. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e pela a maneira bem didática com que compartilhou conosco esses conhecimentos. Muito obrigado mesmo, eu agradeço em nome de todos que estão na sala, em nome da Jetro International. E em meu nome também. Agora nós vamos passar ao momento das perguntas e das respostas. E eu quero só dar uma breve instrução. Se você tem interesse em fazer uma pergunta à psicóloga Marciene, você pode se inscrever aí no chat. Você clica em participantes e lá embaixo tem 3 pontinhos. Você clica nos 3 pontinhos e aparecerá levantar a mão. Se o seu aplicativo estiver em inglês, aparecerá raise hand ou raise hand, como queira. E você clica no raise hand ou na mãozinha azul ou na mãozinha amarela, conforme o seu aplicativo, e você se inscreve para fazer perguntas. É lógico que nós não vamos tolher a participação, porque tem gente que tem dificuldade de achar essa mãozinha e fica sem fazer palavra. Você pode escrever sua palavra no chat, se você tiver vergonha de fazer sua palavra ao vivo. Pode escrever aí no bate-papo e eu leio a sua pergunta para a Marciene. Enquanto alguém não se inscreve, eu vou começar a fazer pergunta, Marciene. No início da sua fala, você falou que
que é importante sentir a emoção negativa, mas você não pode levar isso para casa. Agora, eu te pergunto, como que você não vai levar isso para casa se praticamente todo mundo está em casa? Sim, não, na verdade, não é levar para casa, né? A emoção negativa, a gente tem que senti-la, a gente tem que entender, né? Que a gente é ser humano e que a gente é passível de negatividade. A gente tem que viver a experiência, vamos dizer assim, né? Do negativo. A gente pode ficar com raiva. Vai liberar toxina no seu organismo? Vai. Você vai ficar todo infectado? Vai. Mas você pode sentir, isso não é proibido. O que a gente trabalha na psicologia positiva é a gente educar o nosso pensamento, educar a nossa vida para poder sempre focar no positivo. Estou triste agora? Estou triste. Estou vivendo, eu aceito que eu vivo, que eu estou triste, aceito esse momento, mas eu não aceito que ele se prolongue na minha vida, né? Eu não aceito que isso seja um contínuo. Isso é um momento pautado, um momento único. Entendi, muito Ficou obrigado. compreendido? Sim, sim. Uma outra questão, enquanto aparece uma mãozinha ali, você falou também que nós temos que nutrir por relacionamento saudável, que nós temos que prezar por relacionamentos saudáveis. Mas como que você identifica um relacionamento saudável ou não? Trocando a pergunta, como você identifica que o relacionamento não é saudável antes que seja tarde demais? Bom, nós somos seres humanos, né? E a gente tem uma paixão pelo novo. A gente tem um desejo de descoberta. Então, quando a gente se interessa por alguém que se apresenta, né? Normalmente ela tem comportamento, ela tem alguma coisa que te atrai, né? Vamos falar de relacionamento aí, que é minha área, né? Ela tem alguma coisa que te atrai. E nessa atração, realmente dá uma veladinha, né? No nosso entendimento, nossa concentração, para perceber se essa relação é tóxica ou não. Mas chega um momento que a gente percebe que nosso espaço, a nossa vida, ela está sendo depreciada, ela está sendo invadida, né? Pelo desejo do outro. A gente passa a não viver os nossos desejos em comum unidade com aquela pessoa, e sim de viver como sombra do outro. E isso é negativo. A gente tem que andar lado a lado com uma pessoa. A gente não pode nem ir na frente nem ir atrás. Quando a gente está num relacionamento com outra pessoa, mesmo que seja de amizade, a gente tem que ter uma sincronia. A gente tem que estar mais ou menos no mesmo tempo, né? Casal normalmente gosta de dizer assim, a gente está no mesmo livro, mas a gente não está na mesma página. É o momento que eles percebem essa distância, né? Esse deixar de sincronizar as emoções, deixar de sincronizar os desejos, né, os propósitos. Um está pensando uma coisa, outro está pensando outra. Se isso for funcional para os dois, eu não estou aqui para dizer que é errado. Mas quando isso atinge um dos lados, quando isso maltrata, quando isso não deixa ele trabalhar a positividade na sua vida, aí sim é o momento que a gente tem que trabalhar para separar. É o momento que a gente tem que fortificar essa pessoa a se fortalecer e a viver plenamente, consciente de que ela é uma pessoa genuína, ela tem merecedora de uma felicidade e que é dela, não é do outro. É algo dela. Muito bom. Muito obrigado. Bom, até agora ninguém se atreveu a fazer uma pergunta, então lá vou eu de novo. Como entender que se trata de um propósito e não de um desejo?
tem diferença? Como é que a pessoa... A senhora falou aí que a pessoa tem que ter um propósito, trabalhar para ter um propósito. Como que a pessoa... assim, sendo bem prático, assim, como se fosse um menino de 6 anos. Como que uma pessoa entende que o gatilho é um propósito? Eu pensava que era uma vontade, um desejo, mas não, é o meu propósito de vida. Como é que eu identifico isso? Quando te traz felicidade genuína. Quando ele vem para além de uma felicidade momentânea. Quando aquilo perdura. Porque quando é um desejo, você meio que realiza e na hora que você tem que fazer de novo, aquilo não tem o mesmo sabor. É como você comer um prato de comida, o primeiro assim, aquele chuchu. O segundo já está meio assim, porque aquele desejo da fome de comer aquele prato, ela é uma quando você está no primeiro e ela é outra no segundo. Quando você tem um propósito para aquilo, quando aquilo se torna filosofia de vida, quando você incorpora aquilo, não é assim. A todo momento que você está ali, você está com o mesmo vigor, você está com o mesmo desejo. Posso trazer isso, né, bem claro na minha atuação, né, no hospital. Trabalho há 20 anos no hospital, né? E teve os momentos de baixa, de estima, não quero aquele hospital, teve, né? Tem vários fatores que vai fazer com que você volte àquele círculo vicioso lá, de pensar no negativo, de tal. Mas quando você percebe que aquela atuação sua, ela pode trazer um benefício, né, para aquela pessoa que vem até você, aquelas pessoas que passam por mim ali, e que você percebe nelas o retorno indireto, sem precisar falar obrigado, sem precisar falar, nossa, você é muito gentil, sem precisar de nada. Você vê aquela pessoa saindo andando, você vê aquela pessoa curada, você vê aquela pessoa sadia. E você saber que você fez parte, não foi você que fez. Você fez parte daquilo. Aquilo você percebe como um propósito. Não há baixa de libido, né? Tem uma constante de libido, né? E o desejo tem uma baixa de libido. Muito bem. Acredito? Muito bem, muito bem. Gostei. Pois bem, agora eu quero só fazer uma chamada aqui para os senhores e senhoras que ainda não conhecem a Jetro International. Nós somos uma instituição que tem sede na União Europeia e estamos presentes em todos os continentes do globo. Todo o continente do globo tem uma pessoa da Jetro atuando, atuando nos seus próprios projetos. E a Jetro tem uma missão de empoderar esses líderes, de capacitar esses líderes, de se tornar um diplomata civil, um capelão internacional, para poder potencializar os seus próprios projetos. E aqui fica o meu convite, em nome da Jetro, para que quem quiser conhecer mais a Jetro International, aqui está o nosso telefone, o nosso canal WhatsApp e o nosso site, pode acessar, tem todas as informações, e se nos mandar uma mensagem pelo WhatsApp, nós teremos todo o prazer em responder qualquer pergunta, satisfazer a curiosidade de todos. Nós fornecemos essas chancelas que estão aqui nas imagens. Marciane tem a dela. Pode mostrar a sua aí, Marciane? Quem está vendo? Se eu descompartilhar aqui para o pessoal te ver. Fala aí. Essa é a minha identidade. Isso. Aí nós entregamos essa chancela para quem se filia à Jetro. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e a presença da psicóloga Marciane, dizer da minha felicidade. Quero agradecer em especial, gente, e daqui agora fazer a revelação. A Marciane é a filha caçula da minha mãe. Então, a minha irmãzinha querida, é um prazer recebê-la aqui, Marciane, morrendo de saudade de vocês, estamos longe há um ano, né? Um ano que a gente não se encontra. Sim, um ano. Então, estou com muita saudade da mamãe. Estou vendo aqui que tem também a Bárbara aqui, a Conceição, a Glorinha, o Clóvis esteve por aqui, o João Gabriel e muitos outros. Cachala continua firme aí. Cachala, muito obrigado pela sua presença.
a Gisele Requião. Muito obrigado, Gisele. E a todos, Lúcia, está aqui conosco desde o começo. Muito obrigado, Sim. gente. Quem eu não citei o nome, muito obrigado. E eu gostaria que a Marciane fizesse as suas considerações finais. Sim, eu gostaria de agradecer as minhas colegas, né, Maricélia, eu vi que a Cleide está aí, né, a nossa família, que sempre dá apoio, e gostaria de agradecer também aos parceiros da Jetro, que sempre está presente, né, nas reuniões, e reforço, continue com esse trabalho, continue, né, trazendo informação, a gente precisa de diversas informações, aprender diversas coisas, e deixo aqui que estou à disposição, se precisar novamente. Nós pensamos num outro assunto, vamos bater papo. Gostaria muito que fosse bate-papo, viu, gente? Eu não gosto desse negócio de ficar falando sozinha, não. Eu gosto de dialogar. Sou uma boa geminiana, né? Gosto de falar, mas gosto de ouvir. Então, assim, eu acho que psicólogo é um pouco disso. Gosto de falar e gosto de ouvir. E reforço, se quiser conversar comigo, é só ir no Instagram, psicóloga.marciene.costa, né? E a gente pode trocar ideias lá também, a posteriori. Um abraço no coração de vocês, muito grata por tudo, viu? Muito obrigado, eu agradeço. E quero lembrar a todos que amanhã nós temos uma viagem pela Bíblia com J.B. Oliveira, às 20 horas aqui nesse canal. Fica aqui o nosso convite. Amanhã, quarta-feira, às 20 horas, uma viagem pela Bíblia. J.B. começou a ler a Bíblia conosco em maio do ano passado, no livro de Gênesis. Já está conosco no livro de Atos. Então, fica aqui o nosso convite. Mais uma vez, o meu muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus. Outro, João. Tchau. Obrigada, Marciene. Aprendi Obrigada a contigo. você, Graça e Lúcia. paz a todos. Falou, Amém. Até mais. Até mais. Até mais. Eu peço licença para encerrar a sala.